Passa meu mandato de cabeça para baixo, para cima, e joga para baixo, joga para cima, e joga para tudo quanto é lado aí. No nosso futebol, até nisso, é uma pergunta que eu faço, estaria o STF metido? Até nisso, até no futebol brasileiro. O senador Cleitinho expôs as contradições, seletividade e parcialidade dos membros da Suprema Corte, que, enquanto impõem penas severas aos envolvidos no 8 de janeiro, liberam criminosos. O ministro Dias Toffoli foi citado indiretamente por anular condenações de políticos corruptos ligados ao PT e empresários próximos a Lula, condenados por corrupção ativa e passiva. Por outro lado, o senador Eduardo Girão questionou as ações do ministro Gilmar Mendes em um caso extremamente suspeito envolvendo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. O senador levantou até mesmo a possibilidade de manipulação. Veja. O ministro Alexandre de Moraes, ele pediu agora à PGR, né, provocou a PGR para poder se manifestar para que possa prender o ex-presidente Bolsonaro. Pediu essa manifestação da PGR. Aí eu queria saber, com todo respeito, né, ao ministro Alexandre de Moraes, ao STF, se eles também vão pedir à população brasileira para poder manifestar nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, porque lá no STF está julgando o Palocci, gente, para poder anular todas as condenações dele. Inclusive o Toffoli e o Gilmar Mendes já voltou para anular. Então eu queria mostrar para vocês aqui e saber se o STF também vai pedir à população brasileira o que a população brasileira acha disso. Mas recordar é viver. Vamos mostrar quem que é o Palocci, gente? Eu faço questão de mostrar aqui para lavar a boca, para esse pessoal que fica falando Bolsonaro, começar a lavar a boca. Vamos lá. O ex-ministro Antônio Palocci disse em delação à Polícia Federal que Lula sabia da corrupção na Petrobras e que o então presidente encomendou a construção de sondas para garantir com recursos ilícitos o futuro político do Partido dos Trabalhadores e a eleição de Dilma Rousseff. Palocci também disse que as campanhas petistas de Dilma, de 2010 e de 2014, custaram quase 3 vezes o que foi declarado. Lula também começou fazendo campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht, uma conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Quem está falando aqui é o Palocci, um réu confesso que delatou todo o escândalo, né, do mensalão do Petrolão e está sendo julgado agora por STF para poder anular todas as suas condenações. E aí, ministro Alexandre de Moraes e STF, vocês vão pedir essa manifestação do povo brasileiro? Vocês são favoráveis a poder anular toda a condenação desse réu confesso? Vão pedir o povo brasileiro? E aí, povo brasileiro? Responda para mim. O que vocês acham? E outra coisa que eu queria falar aqui para todos os políticos, né? Vou falar do povo brasileiro, que o povo brasileiro é o patrão que manda. Mas para você que é político, né, que está aí falando do Bolsonaro, que tem que ser preso, lava a boca para falar do Bolsonaro. Essa turma aí que eu estou mostrando aqui, essa turma do passado, aqui, o que eles fizeram com esse país aqui? Olha o que eles fizeram. Alguns, né, que vocês estão falando aqui, que a própria Débora, que sujou um patrimônio público, ela sujou um patrimônio público. Esses aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, eles desviaram dinheiro público. E a maioria dessas pessoas agora estão doidas para voltar para a política. Está querendo voltar para a cena do crime. Tem gente aí, José Dirceu dizendo aí, que vai ser candidato a deputado. E acabou de falar aí também que continua sendo mensaleiro. Esses querem voltar para a cena do crime. Que moral que vocês têm para falar do ex-presidente Bolsonaro? Lave a boca para falar dele. Lave a boca. Olhe para a capivara de vocês e para o passado de vocês. Para vocês virem aqui agora, aqui, igual uns fariseus. E parecendo fariseu. Porque você sabe a história de fariseu, gente? Pesquisa a história de fariseu. É aquele que aponta o dedo, mas está cheio de pecado. Cheio de pecado. Eu continuo vindo aqui como publicano, pedindo misericórdia. Porque nenhum de nós, políticos aqui, somos perfeitos. Todos nós aqui temos defeitos, pecados. E quando Deus descer aqui e abrir o livro de cada um, porque às vezes a justiça não pode abrir o livro aqui de cada um. A justiça às vezes não vai conseguir. Mas Deus conhece o livro de cada um. E a hora que Deus descer aqui, gente, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vai queimar no lago do inferno.
queimar no lago do inferno. Bando de hipócritas, bandos de fariseus. Lavem a boca para falar do ex-presidente Bolsonaro. Lavem a boca. Vocês não têm moral nenhuma para ir para a rede social, para ficar pedindo prisão do Bolsonaro. Que moral que vocês têm? Eu acabei de recordar a Viver aqui, vale a pena ver de novo, né? Que é bem nesse horário mesmo que passa, vale a pena ver de novo. O que é que vocês fizeram com esse país aqui? Para vocês virem aqui, fazer agora na rede social e ficar falando, dando entrevista aí, prende Bolsonaro, prende Bolsonaro. Ah, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo, senhor. Olhe para o passado de vocês, para a capivara de vocês. Novamente, toma vergonha na cara. Eu posso falar. Eu posso. Pega a minha capivara. Passa meu mandato de cabeça para baixo, para cima, e joga para baixo, joga para cima, e joga para tudo quanto é lado aí. Me põe de cabeça para baixo, vocês verem. Por isso que eu tenho moral para subir aqui e apontar o dedo na cara. Porque eu não faço nada de errado aqui. E jamais vou fazer. Então preste atenção na hora que vim falar de mandar prender Bolsonaro e olhe para o passado de vocês. O assunto que me traz à tribuna hoje necessita de um olhar atento e crítico, mas ao mesmo tempo muito cuidadoso. Dessa vez, envolve o ministro Gilmar Mendes. Vamos aos fatos. Em 2017, o Ministério Público do Rio de Janeiro moveu uma ação contra a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, por entender que o estatuto da entidade desrespeitava a Lei Pelé, por não proporcionar a participação adequada dos clubes de futebol no processo eleitoral daquela entidade. Diante disso, foi negociado em 2022 com o então vice-presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, um TAC, termo de ajuste de conduta, para que adequações fossem feitas. Cabe destacar que o estatuto da CBF foi alterado, tendo sido o próprio Edinaldo eleito presidente da entidade. No entanto, em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu apelações que haviam sido interpostas e considerou o termo de ajuste de conduta inválido, afastando Edinaldo da presidência e nomeando o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz, como interventor da CBF. Questionada a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, junto ao STF, o processo foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes, que, de forma surpreendentemente rápida para os padrões do STF, concedeu liminar, anulando a referida decisão do Tribunal de Justiça e determinando o retorno de Edinaldo à presidência. Usou como justificativa que estava evitando riscos ao futebol brasileiro. Olha só, tal situação não atrairia olhares mais atentos se em agosto de 2023, apenas 4 meses antes da liminar concedida pelo ministro, já na gestão de Edinaldo à frente da CBF, não tivesse sido firmada uma parceria entre CBF e o IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, do qual Gilmar Mendes é reconhecidamente um dos fundadores e com participação importante no corpo diretivo dessa instituição. O que me causa incômodo, senhor presidente, é a celebração de um contrato com uma instituição ligada a um ministro do STF, o qual posteriormente viria a julgar um caso crucial para a manutenção do cargo do presidente da instituição, com o qual essa parceria foi firmada. A proximidade temporal entre a assinatura do contrato e a decisão do STF agrava ainda mais a percepção de um potencial conflito de interesses, exigindo uma análise mais aprofundada das circunstâncias que envolveram a negociação e a execução do contrato. Ademais, a repercussão da decisão do STF no cenário do futebol brasileiro é inegável, impactando diretamente na gestão do futebol brasileiro, entre elas a organização de campeonatos, a administração de recursos e representação do país em competições internacionais. Portanto, a manutenção da estabilidade na presidência da CBF, ainda que questionada por potenciais conflitos de interesse, teve implicações nem sempre muito boas no futebol, que é a nossa paixão nacional. Nós somos conhecidos como país de chuteiras. Mas olha o que está acontecendo. Será que o que se planta se colhe? É a lei da semeadura? O que é que nós estamos vendo no futebol brasileiro hoje? Hoje. Será que já é colhendo esses resultados negativos dos bastidores? Cabe destacar que até Ronaldo Fenômeno
que se candidatou, estava querendo ser presidente da CBF, fazendo contato com federações, com presidentes de clube, buscou, está na mídia, a ajuda de Gilmar Mendes quando se lançou naquele momento, tendo, segundo a imprensa, jantado na casa do ministro no fim do ano passado. Só que o decano do STF não foi muito útil ao fenômeno, mas sim, em tese, a Edinaldo Rodrigues. Como muitos sabem, fui presidente do Fortaleza Esporte Clube. Portanto, tenho experiência para saber que o futebol brasileiro não vive um bom momento. Temos violência dentro e fora dos estádios, racismo, como tem sido uma prática usual, não apenas aqui no Brasil, mas inclusive na Conmebol. A nossa seleção canarinho não só tem dado decepções, mas vivemos tempos de manipulação de resultados nas partidas. E, principalmente, a CBF vem mantendo uma questionável relação muito próxima de empresas de apostas esportivas. Portanto, repito, as coisas não estão nada boas para os lados do nosso futebol, senhor presidente. Por fim, o fato é que vivemos um período difícil de grande inversão de valores, de prioridades. Mas não podemos deixar de ter esperança na capacidade de mudança do ser humano, né? Então, muito me deixa estarrecido essa relação próxima, envolvendo o período de eleição, envolvendo o mandato para lá, para cá. No nosso futebol, até nisso, é uma pergunta que eu faço, estaria o STF metido? Até nisso, até no futebol brasileiro? Já não basta o que a gente está vendo de injustiças pelo Brasil, de ativismo judicial, de colocar essa casa de joelhos em leis que nós votamos, aprovamos, debatemos, e vem uma decisão monocrática de alguns ministros do STF e joga por terra abaixo todo o trabalho. O que é que adianta o Senado? O que é que adianta o Congresso Nacional? Enquanto se persegue cidadãos de bem nesse país porque cumprem seus deveres, colocando poderosos corruptos atrás das grades, empresários corruptos, através de uma operação Lava Jato, que os 3 poderes da República conspiraram para detonar, principal deles, soltando aí pessoas que fizeram delação, pessoas que confessaram roubar bilhões de reais dos brasileiros, estão soltas, livre, leve e solta, gravando vídeo, dando dica de filme nas suas coberturas. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil. Pois é, senador Eduardo Girão, o que está acontecendo com o Brasil? É importante lembrar que a responsabilidade por essa inversão de valores recai sobre os senadores, que elegem presidente do Senado, que têm um rabo preso e são facilmente influenciados pelos ministros da Suprema Corte. E por isso, fazem vista grossa para questões importantes vindas do STF. Assim, repito a pergunta do senador Eduardo Girão. Para que serve o Senado? Para que serve o Congresso Nacional, se há um outro poder que detém um controle absoluto e a última palavra sobre tudo?